Então, agora eu estou trazendo a primeira parte do segundo capítulo do livro Pense e Enriqueça. O tema é Fé e Confiança. Fé dirigida torna todo o pensamento palpitante de poder. Você pode erguer-se a alturas ilimitadas, impelido pela força ascendente de sua poderosa e nova autoconfiança. A fé é o químico-chefe da mente. Quando a fé se une ao pensamento, o subconsciente apanha imediatamente a vibração, traduzindo no seu equivalente espiritual e transmitindo-a à inteligência infinita, como no caso da oração. As emoções da fé, do amor e do sexo são as mais poderosas de todas as principais emoções positivas. Quando as três se unem, tem o efeito de colorir o pensamento de tal maneira que alcança instantaneamente o subconsciente, onde se transforma em seu equivalente espiritual, única forma que conduz à reação da inteligência infinita. A fé aguarda que você a encontre. Segue-se agora uma declaração que lhe dará melhor compreensão da importância que o princípio da autossugestão assume. Na transformação do desejo em seu equivalente físico ou monetário. Como se sabe, a fé é um estado de espírito que pode ser induzido ou criado por afirmação ou instruções repetidas ao subconsciente através do princípio da autossugestão. Como exemplo, considere o propósito pelo qual você está presumivelmente ouvindo este livro. O objetivo é, naturalmente, adquirir a capacidade de transformar o intangível impulso do pensamento do desejo em seu correlato físico, o dinheiro. Seguindo as instruções dadas no capítulo da autossugestão e nos do subconsciente, resumidos naquele capítulo, você poderá convencer o subconsciente de que acredita que receberá o que deseja. Isso agirá sobre o que você acredita, de modo que o subconsciente o devolverá em forma de fé, seguida de planos definidos para procurar o que deseja. A fé é um estado de espírito que pode ser desenvolvido à vontade, depois de dominados os 13 princípios, pois é um estado de espírito que se desenvolve voluntariamente através da aplicação e uso desses princípios. A repetição da afirmação de ordens ao subconsciente é o único método conhecido de desenvolvimento voluntário da emoção da fé. Talvez o sentido se torne mais claro através da seguinte explicação quanto à maneira dos homens se tornarem, às vezes, criminosos. Nas palavras de famosos criminologistas, quando o homem entra em contato pela primeira vez com o crime, tem-lhe horror. Se mantém em contato com o crime por algum tempo, acostuma-se a ele e aguenta-o. Se ficar muito tempo em contato com o crime, acaba abraçando e se torna influenciado por ele. Isso equivale a dizer que qualquer impulso do pensamento que se transmite repetidamente ao subconsciente é afinal aceito e operado pelo subconsciente, que começa a traduzir o impulso para seu equivalente físico pelo processo mais prático que pode obter. Ligado a isso, considere novamente a declaração. Todos os pensamentos emocionalizados aos quais se deu sentimentos e misturados à fé começam imediatamente a traduzir-se em seu equivalente físico ou cópia. As emoções ou parte de sentimento dos pensamentos são os fatores que dão a esses vitalidade, vida e ação. As emoções de fé, amor e sexo, quando misturadas a qualquer impulso de pensamento, dão-lhe ação maior que qualquer dessas emoções por si só. Não apenas impulso de pensamento misturados à fé, mas os misturados com qualquer emoção positiva ou qualquer emoção negativa podem alcançar e influenciar o subconsciente. Não existe o azar. Compreender-se-á dessa declaração que o subconsciente traduzirá para o equivalente físico os impulsos de pensamento de natureza negativa ou destrutiva com a mesma prontidão com que agirá sobre os impulsos de natureza positiva ou construtiva. Isso explica o estranho fenômeno que milhões de pessoas experimentaram e ao qual se referem como má sorte ou azar. Há milhões de pessoas que se creem condenadas à pobreza ou ao fracasso por alguma força estranha sobre a qual acreditam não ter controle. São os criadores de sua própria má sorte, por causa dessa crença negativa que, apanhada pelo subconsciente, é traduzida para seu equivalente físico. Eis um lugar apropriado para sugerir novamente que você pode beneficiar-se transmitindo ao subconsciente
qualquer desejo que quiser ver traduzido em seu equivalente físico ou monetário no estado de expectativa ou de crença de que a transmutação terá lugar. Sua crença ou fé é o elemento que determina a ação do subconsciente. Nada pode impedi-lo de enganar o subconsciente ao dar-lhe instruções através da autossugestão, como eu enganei o subconsciente do meu filho. Para tornar o engano mais real, haja como se já estivesse de posse da coisa material que está exigindo, ao dirigir-se ao subconsciente. O subconsciente transformará em seu equivalente físico, pelos meios mais diretos e práticos existentes, qualquer ordem dada com fé ou crença em que essa ordem será executada. Certamente, muita coisa já foi dita para dar um ponto de partida do qual, através de experiência e prática, se possa adquirir a capacidade de unir a fé com qualquer ordem dada ao subconsciente. A perfeição advirá pela prática, não pode vir apenas pela leitura de instruções. É essencial que você estimule as emoções positivas como forças dominantes da mente, desanimando e eliminando as emoções negativas. A mente dominada por emoções positivas torna-se abrigo favorável ao estado mental conhecido por fé. A mente assim dominada pode, à vontade, dar instruções ao subconsciente que serão imediatamente aceitas e seguidas. A fé dá poder ao pensamento. Em todas as épocas, os religiosos advertiram a humanidade lutadora da necessidade de fé neste ou naquele dogma, nesta ou naquela crença, mas esqueceram de explicar como ter fé. Não afirmaram que a fé é um estado de espírito que pode ser induzido pela autossugestão. Em linguagem acessível a todo ser humano, descreveremos tudo o que se conhece sobre o princípio pelo qual a fé pode ser desenvolvida, onde ainda não existe. Tenha fé em si mesmo. Fé no infinito. Fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Fé é o ponto de partida de todo o acúmulo de riquezas. Fé é a base de todos os milagres e todos os mistérios que não podem ser analisados pelas regras da ciência. Fé é o único antídoto do fracasso. Fé é o elemento, a substância química que, misturada à oração, permite comunicação direta com a inteligência infinita. Fé é o elemento que transforma a vibração comum do pensamento, criada pela mente finita do homem, em seu equivalente espiritual. Fé é o único instrumento através do qual a força cósmica da inteligência infinita pode ser dominada e usada pelo homem. Pensamentos que dominam sua mente. A prova é simples e fácil de demonstrar. Está envolta no princípio da autossugestão. Concentremos, pois, a atenção sobre o assunto da autossugestão, descobrindo o que é e o que é capaz de conseguir. É fato sobejamente conhecido que se chega a acreditar o que quer que a gente repita a si mesmo, seja a afirmação verdadeira ou falsa. Se o homem repetir sempre a mentira, acabam por aceitá-la como verdade. Além disso, acreditará tratar-se da verdade. Todo homem é o que é pelos pensamentos dominantes que permite a sua mente abrigar. Pensamentos que coloca deliberadamente na mente, que estimula com simpatia e com os quais mistura uma ou mais emoções, constituem as forças motivadoras que dirigem e controlam cada movimento, cada ato e cada feito seu. Pensamentos misturados a qualquer dos sentimentos emotivos constituem-se força magnética que atrai outros pensamentos similares ou com ele relacionados. O pensamento assim magnetizado de emoção pode ser comparado à semente, que plantada em solo fértil, germina, cresce e se multiplica muitas e muitas vezes até que a semente original se torna incontáveis milhões de sementes da mesma espécie. A mente humana está atraindo constantemente vibrações que se harmonizam com o que domina a mente. Qualquer pensamento, ideia, plano ou propósito que se retém na mente atrai uma multidão de parentes. Acrescenta os parentes à sua própria força e cresce até tornar-se o senhor dominante, motivador do indivíduo em cuja mente se abrigou. Voltemos agora ao ponto de partida e informemo-nos de como a semente original da ideia, do plano ou propósito pode ser plantada na mente.
A informação é facilmente transmitida. Qualquer ideia, plano ou propósito pode ser colocada na mente através de repetição do pensamento. É por isso que você deve redigir a declaração do seu principal propósito ou objetivo mais importante, confiá-lo à memória, repeti-lo em palavras audíveis todos os dias, até que as vibrações do som tenham alcançado o subconsciente. Resolva destruir as influências de qualquer ambiente infeliz e construir sua vida bem ordenada. Fazendo um inventário das qualidades e deficiências mentais, você poderá descobrir que sua maior fraqueza é a falta de autoconfiança. Essa desvantagem pode ser superada. A timidez transformada em coragem através do auxílio do princípio da autossugestão. A aplicação desse princípio pode ser feita por um simples arranjo dos impulsos positivos de pensamento estabelecidos pela escrita, pela memorização e repetidos até se tornarem parte do equipamento de trabalho da faculdade subconsciente de sua mente. 5 passos para a autoconfiança. 1. Sei que tenho a capacidade de atingir o objetivo do meu propósito definido na vida. Portanto, exijo de mim mesmo uma ação persistente e contínua para sua realização. Aqui e agora, prometo empreender tal ação. 2. Compreendo que os pensamentos dominantes de minha mente reproduzir-se-ão futuramente em ação externa, física, transformando-se em realidade física. Portanto, concentrarei meus pensamentos por 30 minutos diários na tarefa de pensar que sou a pessoa que pretendo me tornar, criando desse modo uma imagem clara em minha mente. 3. Sei pelo princípio da autossugestão que qualquer desejo que eu mantenha com persistência na mente procurará, no futuro, expressar-se através de meios práticos de atingir o objeto existente por detrás desse desejo. Portanto, devotarei 10 minutos diários para exigir de mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança. 4. Já anotei uma descrição clara do meu principal objetivo definido na vida e jamais pararei de tentar até desenvolver autoconfiança suficiente para alcançá-lo. 5. Compreendo perfeitamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar muito sem ter sido construída sobre verdade e justiça. Portanto, não me envolverei em transação alguma que não beneficie a todos a quem afetar. Terei êxito, atraindo para mim as forças que desejo usar e a cooperação de outros. Induzirei outros a servir-me pela minha boa vontade em servi-los. Eliminarei o ódio, a inveja, o egoísmo e o cinismo, cultivando amor pela humanidade. Pois sei que uma atitude negativa para com os outros nunca me trará sucesso. Farei com que os outros acreditem em mim, porque eu acredito neles e em mim mesmo. Assinarei essa fórmula, recomendá-la-ei à memória, repetindo-a uma vez por dia em voz alta, com fé integral de que influenciará gradualmente meus pensamentos e ações, de modo a tornar-me uma pessoa autoconfiante e bem-sucedida. Por detrás desta fórmula, existe uma lei natural que até hoje ninguém conseguiu explicar. O nome dessa lei tem pouca importância. O que importa a respeito dela é que funciona para a glória e sucesso da humanidade se for usada de maneira construtiva. Se, porém, usada de maneira destrutiva, destruirá com a mesma facilidade. Nessa afirmação está uma verdade muito significativa, ou seja, aqueles que fracassam e terminam a vida na pobreza, infelicidade e desespero, fazem-no por causa da aplicação negativa do princípio da autossugestão. Pode-se encontrar a causa no fato de que todos os impulsos do pensamento têm tendência a refugiar-se em seu equivalente físico. Você pode chegar ao desastre pelo pensamento. O subconsciente não distingue entre impulsos de pensamento construtivos e destrutivos. Trabalha com o material que lhe fornecemos através dos impulsos de pensamento. O subconsciente traduz em realidade o pensamento atormentado de medo com a mesma presteza que usará em traduzir em realidade o pensamento impulsionado pela coragem ou pela fé. Assim como a eletricidade faz girar as rodas da indústria e produzir serviços úteis se usada de maneira construtiva, ou estraga a vida se mal usada, assim a lei da autossugestão leva à paz e à prosperidade ou ao vale da amargura, do fracasso, da morte, de acordo com seu grau de compreensão e de aplicação dela.
Se você encher a mente de temor, dúvida e descrença na sua capacidade de estabelecer um elo e usar as forças da inteligência infinita, a lei da autossugestão tomará tal espírito de descrença e usá-lo-á como padrão pelo qual o subconsciente se traduzirá em seu equivalente físico. Tal qual o vento que leva um navio para leste, outro para oeste, a lei da autossugestão irá erguê-lo ou derrubá-lo de acordo com a maneira pela qual você arrumar as velas do pensamento. A lei da autossugestão, através da qual qualquer pessoa pode ascender a altitudes de realização que surpreendem a imaginação, está bem descrita nos versos seguintes. Se você pensa que foi derrotado, foi derrotado. Se você pensa que não ousa, não ousa. Se você gosta de ganhar, mas pensa que não pode, é quase certo não poder. Se você pensa que perderá, está perdido, pois fora do mundo percebemos que o sucesso começa com a vontade de alguém. Tudo está no estado da mente. Se você pensa que foi sobrepujado, foi sobrepujado. É preciso que pense em altos termos para se elevar. É preciso que esteja seguro de si antes de poder ganhar um prêmio. As batalhas da vida não são sempre vencidas pelo homem mais forte ou mais veloz. Mas cedo ou tarde, o homem que vence é o homem que pensa que pode vencer. Observe as seguintes palavras e apanhará o significado profundo que o poeta teve em mente. A grande experiência do amor. Em algum lugar de sua estrutura está adormecida a semente da realização que, se desperta e posta em ação, pode levá-lo a alturas que você jamais esperou atingir. Assim como o mestre da música pode fazer com que as mais lindas melodias jorrem das cordas de um violino, assim você pode despertar o gênio adormecido em seu cérebro e fazer com que ele o conduza para o alto, para qualquer objetivo que possa desejar alcançar. Abraham Lincoln fracassou em tudo o que tentava, até passar da idade de 40 anos. Era um senhor João Ninguém, de não importa o que, até que uma grande experiência lhe chegou à vida, despertou o gênio adormecido em seu coração e cérebro e deu ao mundo um de seus homens realmente grandes. Essa experiência se misturou às emoções da tristeza e do amor. Veio-lhe através de Anne Hathaway, a única mulher que amou de verdade. É fato conhecido que a emoção do amor está muito próxima ao estado de espírito conhecido como fé, pela razão de que o amor chega quase a traduzir os impulsos de pensamento em seu equivalente espiritual. Tá, então, essa foi a primeira parte do capítulo 2 do livro Pense e Enriqueça. Se você gostou do material, então compartilhe com seus amigos, se inscreva no meu canal se ainda não é inscrito, deixe o seu like, o seu comentário e também a sua sugestão de vídeo, ok? Eu sou Valdir de Souza, um grande abraço e até a próxima.